Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma jornada técnica do CMEA desse ano 2026. Eu sou o Rafael Soares, eu estou como coordenador da Coordenação de Informação e Monitoramento Escolar aqui do CMEA. E hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com a professora Socorro. Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais um momento de informações. Eu sou a professora Socorro Brasil, estou atuando como assessora pedagógica na coordenação de informação e monitoramento escolar do ensino mediado. Eu desejo assim, um momento de muito conhecimento e de muitas tirar dúvidas nesse momento, tá bom? É isso aí. Avaliar não é apenas atribuir notas, né? A avaliação é um processo contínuo que acompanha a aprendizagem, orienta o planejamento e permite intervenções pedagógicas ao longo do percurso. No ensino presencial com mediação tecnológica, avaliar significa observar, registrar e refletir sobre o desenvolvimento dos estudantes, sempre com foco no direito de aprender, né? E na melhoria das práticas pedagógicas. A gente vai discutir um pouco desses temas aqui. E o tema de hoje, né, não muito aguardado, é o diário digital, né, o diário digital e o físico, né, e o nosso sistema avaliativo aqui no ensino mediado. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, já falando, né, sobre o diário digital e o diário físico, quais são as suas funções e as responsabilidades. Então, o que é o diário digital? A gente vai ver aí na tela. É uma plataforma disponibilizada na Secretaria de Estado e Desporto Escolar do Amazonas, né, aqui pela SEDUC, para ser utilizado no lançamento de frequências, conteúdos e avaliação pelo docente e como ferramenta de gestão e apoio à tomada de decisão estratégica para os não docentes, ou seja, é o nosso sistema principal de controle para receber as notas dos alunos, para poder serem processadas informaticamente, né? A gente já não utiliza tanto papel assim, a gente precisa disso em uma base de dados. E essa base de dados é justamente alimentada através do diário digital, né? O diário é um recurso importante para o acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. É um instrumento legal de registro das atividades pedagógicas, por isso deve ser realizado com muita cautela e responsabilidade, né? Então, assim, o diário ele é uma ferramenta oficial, ele não pode ser negligenciado em momento algum. Ele precisa ser acessado com as devidas rigidez de um documento, de fato, que ele representa, né? Muitas vezes, esses dados são solicitados pela nossa Secretaria de Educação para obter informações e gerar relatórios precisos e ter um melhor controle daquilo que foi planejado. E é o diário digital, a alimentação do diário digital, que faz isso ser possível, né? Agora, como é que acessa? A professora Socorro vai dar aqui. É isso mesmo, Rafael. As Então, dicas. como é que eu faço para acessar o diário digital, né? Primeiro, eu preciso ter uma conta institucional em um dos domínios da Secretaria de Educação, né? Ou o domínio prof.am.gov.br, que é para os docentes, ou o domínio educacam.am.gov para os não docentes, né? Esses não docentes são os técnicos, gestores, coordenadores, então a gente usa esse domínio. O professor exclusivamente com o domínio prof.am.gov.br, certo? Como é que eu faço, né, para acessar esse diário? Eu vou acessar o navegador de internet, né, da tua preferência. Pode ser o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, entre outros, né? E acessando um navegador desse, digitar na barra de endereço https né, diariodigital.seduc.am.gov.br. Com esse endereço, com o navegador de internet, eu posso acessar de qualquer dispositivo, do meu notebook, do meu computador PC, do celular. Então, eu tenho que ter um navegador desse de internet e digitar na barra de endereço esse endereço do diário, certo? Depois de que você acessar, você precisa ter o seu login, a sua senha, né? Que esse login e senha, eles são cadastrados
pela gerência de lotação, quando o professor é admitido, né? E depois que você loga com seu login e senha, é só você seguir os próximos passos. A gente vai estar verificando um tutorial, né, Rafael, para compartilhar com vocês depois, tá bom? É isso, né? A gente vai passar aqui mais ou menos pelo esquema de como funciona o Diário Digital, para aqueles que ainda não viram, né? Como é que funciona o lançamento do Diário Digital? Ele segue uma sequência que pode ser acompanhada pelas próprias abas no Diário Digital, né? Ao clicar no dia do calendário a ser lançado, a gente vai ter, vou mostrar esse calendário daqui a pouco, a gente vai ter uma sequência de ações, né? No próximo slide, a gente tem eles exemplificados. Então, dentro do Diário Digital, quando a gente está em um dia para fazer esse lançamento, esse dia vai pedir pela frequência, que é a frequência do aluno, né, que precisa ser registrada ali diariamente, a partir do primeiro dia de início de cada componente, né? Como a gente já mencionou, Diário Digital, o próprio nome já diz, ele precisa ser diário, tá? Ele não tem como funcionar para o futuro. E ele só registra mesmo daquele dia para trás. Então não é como vou programar o Diário Digital, não tem como, tá? Ele é diário, ele precisa ser acessado todos os dias. Nesse mesmo dia eu vou seguir para outra aba, para o outro passo, que é o objeto de conhecimento, que foi aquele conteúdo que foi ministrado naquele dia e precisa ser lançado. Falando especificamente do ensino mediado, a gente tem um documento, né, pedagógico já preparado para isso, que é o cronograma de sequência de aulas, o famoso CSA. Guardem esse nome. Esse documento é essencial para todo tipo de movimentação e alimentação que vão ser feita dentro do Diário Digital. Tá? Então, usando o CSA, o professor vai saber qual foi o objeto de conhecimento daquele dia, daquela aula que foi ministrado, certo? Temos também, né, na sequência, a aba de anotações. Essa aba ela é opcional, mas assim como no diário físico, né, alguns fatos, algumas atividades extras podem ser anotadas ali, mas ela é mais um registro dos acontecimentos, das coisas importantes daquele dia, do que de fato algo que vai gerar algum relatório. Então ele é opcional dentro dessas opções, mas o próximo e último, e não muito menos importante, é as avaliações. Tá? As avaliações ele tem duas etapas, que primeiro é o cadastramento da avaliação e depois o lançamento da nota. A gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Então, o sistema ele bloqueia o que a gente chama de aparata, que é o conjunto dessas informações depois do 5º dia útil do término do componente. Ou seja, todas essas informações, assim que o componente encerra, com 5 dias vai bloquear. E nesse momento, somente o gestor ou secretário de escola consegue desbloquear. Então é muito importante manter-se sempre acessando, fazendo os lançamentos, porque ainda que deixe, por exemplo, eu vou lançar tudo no fim do componente, pode ser um problema, porque nesse momento pode estar fechadas, aparatas bloqueadas no caso, e aí só falando com o gestor ou secretário para reabrir e fazer a atualização do diário até aquele momento, tá? A gente não recomenda que façam isso com uma frequência alta. O diário digital, como a gente vai mostrar aqui, ó, tem uma telinha que é a básica, é a primeira, que é o calendário, né? É no calendário que tudo é visualizado e tudo acontece. O F ali no calendário significa frequência, o CM significa o conteúdo ministrado e o A, a avaliação. A gente viu lá nas abas, né, que esses 3 são essenciais e a gente tem aquelas anotações que são opcionais, mas esses 3 ficam registrados de que maneira, né? O verde, como está ali na tela, o verde ele é quando tudo foi daquele dia, foi registrado ok, aí ele fica verdinho. Quando ainda faltam lançamentos, olha só, ele fica vermelho. E a gente vai ver na próxima tela, está ali o textinho dizendo que não é possível lançar dados em datas futuras, certo? O acompanhamento é feito no mesmo dia ou lançado às datas de dias passados, tá? Mas atenção ao prazo das aparatas, como a gente bem disse, elas bloqueiam. Ou seja, hoje, por exemplo, dia 11, eu quero
amanhã, no dia 12, fazer o lançamento, porque eu já sei o que vai rolar naquele dia, pelo menos de conteúdo, né? Eu queria me adiantar. Não é possível, tá? Você só faz na data que aquele evento está acontecendo. Então, até o dia 11 eu consigo fazer lançamento. Mas ontem eu esqueci. Consigo? Consegue. Né? O de ontem você consegue atualizar. Só não dá para fazer para o futuro. O que a gente tem mais ali, então, né? Para fazer os lançamentos de frequência, a gente vai dar uma pincelada, como a gente falou. A gente vai mandar um tutorial um pouco mais detalhado depois. Mas para vocês já pegarem aí o andamento do sistema. Para iniciar o lançamento, a gente seleciona, né, o componente inicialmente, né, o período letivo e o dia da aula. Então, no canto superior direito esquerdo dessa tela, vocês vão ver que tem um período. E ali embaixo tem ali o calendário, circuladozinho, o dia. Então, digamos que é naquele dia que eu preciso fazer o lançamento. Eu vou clicar naquela caixinha que está vermelhinha e olha só o que vai me aparecer ali na frequência. Ali na frequência eu tenho ali o tempo de aula, tá vendo? Para o caso do mediado, ele é sempre único, tá? É tempo de aula único. No regular, a gente vai ter lá primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, mas no caso do mediado é único. Selecionou único, cliquei ali em efetuar lançamento. Quando eu clico em efetuar lançamento, a próxima tela que a gente vai ver é a listagem de alunos, né? E se o registro realmente ali da presença. Essa lista, é bom observar, ela vai já vir marcada com presença para todo mundo. Mas essa presença para todo mundo ainda não está registrada, tá, gente? Apesar de ficar ali verdinho, não significa que, já está todo mundo presente, posso fechar. Não, vocês precisam registrar esse dia mesmo assim. E se tiver alguma alteração, no caso, vocês conseguem mudar justamente, né, para falta, o aluno que faltou, o aluno que não está vindo mais. Existem esses tipos de registros, isso muda a cor. Quando é falta, é em vermelho. Quando o aluno deixou de comparecer, fica em cinza. E o importante aí é que vocês façam o registro lá embaixo, onde aparece um código. Esse código precisa ser repetido na caixa de baixo para poder efetivamente cadastrar essa frequência, né? Fazer de fato essa frequência. Uma vez que repetiu, cadastrou e salvou, pronto. Foi lançada a frequência desse dia. O próximo é o objeto de conhecimento. Não é isso, professor Socorro? Isso mesmo. Lembrando, né, como o Rafael já falou, os próximos passos, né, lançamento dos próximos instrumentos só vai ser possível se vocês fizerem o lançamento primeiro da frequência. Se eu não vou fazer a frequência, eu vou lançar o objeto de conhecimento. Infelizmente, você não vai poder fazer, porque é uma sequência lógica, né? Então, como é que eu faço para fazer o lançamento do objeto de conhecimento? Eu vou lá no menu, né, objeto de conhecimento, depois eu clico no botão mais adicionar objeto de conhecimento para poder lançar o objeto de conhecimento da aula do dia, certo? No próximo passo, né, o que você vai ter nessa próxima janela, você vai selecionar o objeto de conhecimento. Muitas das vezes, os objetos de conhecimento que estão cadastrados no sistema, eles não são tão os mesmos que constam no CSA. Então, você vai selecionar, né, você vai selecionar um que seja dentro do componente, né, e que seja o mais próximo possível. E depois, nesse campo de observação, que tem bem aqui embaixo, logo depois dessa tarja vermelha aí, você vai colocar o desmembramento desse objeto. Onde é que eu vou encontrar o desmembramento? No CSA, que o Rafael já falou. É importante que todos vocês, professores, estejam com esse documento em mãos. Sem ele, vocês vão ficar perdidos, porque ele é um documento direcionador. E lá consta as aulas do dia, consta os conteúdos, os dias que terão avaliação. Então, é fundamental que vocês estejam com o CSA em mãos, tá? E lembrando sempre que todas as vezes que eu fizer alguma inserção no diário, eu preciso digitar o código e clicar, aqui no caso, no botão adicionar, certo? No campo observação, como eu já falei, vai colocar o desmembramento, que vai estar no CSA, todo disponibilizado, né? E digitar o código
para poder finalizar a ação, certo? Certo, muito bem, professor. Assim que lança, então, os objetos de conhecimento. A gente tem aqui, agora a gente faz um parêntese para os pontos de atenção sobre esses lançamentos até aqui, né? A gente vai falar mais um pouco mais de outros assuntos, mas olha só. Acontece às vezes do lançamento de ponto facultativo, né? Acontece muitos feriados, e aí a gente tem os famosos imprensados, e isso são transformados em ponto facultativo. Recomendamos que aguardem a deliberação da secretaria acerca dos pontos facultativos antes de realizar qualquer lançamento. De maneira geral, as datas desses pontos serão bloqueados no diário e o lançamento não será necessário. Ou seja, né, a gente não sabe de antemão muito bem quais serão os pontos facultativos, né, e isso costuma sair no diário oficial, né, um outro documento. Então a gente, basicamente naquela semana, descobre que aquela sexta-feira, aquela segunda vai ser imprensado. E aí, nesse dia, se houver algum lançamento, vai dar problema. Então, aguarde a deliberação. Como a gente falou, né? É possível atualizar para trás. Se de repente, né, o ponto facultativo não foi lançado, você volta naquele dia e atualiza. Mas aguardem e não façam nenhum lançamento nesse dia. Né? Isso é muito importante, né? Principalmente se nesse dia tiver agendamento de avaliação. Por quê? Quando o dia for fechado, aquela avaliação vai deixar de existir e o teu percentual de lançamento não vai bater em 100%. Por quê? Porque vai ficar faltando sempre o lançamento da avaliação. Então, é de fundamental importância vocês aguardarem a nossa comunicação com relação a esses dias, tá bom? Isso, né? E continuando, caso algum lançamento seja feito nesse dia, poderá incorrer em bloqueio futuro, impedindo lançamentos, principalmente notas de avaliação, como o professor Socorro bem lembrou. Outro ponto, né, é o sábado letivo. Esse ano, como todos os outros, né, eles estarão disponíveis no Diário Digital como qualquer dia comum na semana. Então, quando chegar num sábado letivo, aquele quadradinho vai estar, ao invés de cinza, vai estar vermelho. Porque vai faltar lançar aquele sábado e quando lançado ele vai ficar verde, né? Então, de novo, consultem o CSA, que lá está indicado qual é o conteúdo que vai ser ministrado naquele sábado letivo, né? Que são as nossas aulas assíncronas aqui do CMEAN, tá bom? E outras questões do calendário, que são as datas do próprio ano escolar. As reuniões, as transmissões e afins, né? Recomendamos que aguarde a deliberação do CMEAN, no caso, né, para o lançamento. De maneira geral, existem recomendações no CSA também. Então, assim, se houver alguma reunião, alguma deliberação desse tipo, que haja uma transmissão, que tenha ou não aula, isso vai estar indicado no CSA e também vai ser comunicado aqui pelo CMEAN. Então, nesses dias, aguardem, voltem na data, assim que souberem o que fazer daquele lançamento, ok? E a gente tem aqui, então, dando continuidade, a instrução normativa das avaliações da SEDUC. E, nesse caso, a gente segue, né, o regimento geral das escolas da Rede Estadual de Ensino do Amazonas, a resolução é a 269 de 2024, e ela regulamenta o sistema de avaliação da aprendizagem dos estudantes a partir do ano de 2024 também, né? A instrução normativa prevê, né, que o lançamento de notas da AV1, de recuperação paralela, a V2, a V3 e a V4 e suas respectivas recuperações também deve ser feito no diário de classe, o digital e o físico, obrigatoriamente até 5 dias letivos após a aplicação delas, ou seja, aquela nossa velha regra, né, de 5 dias haver o bloqueio do conteúdo, do componente, da aparata, é regida também por essa normativa. Então, muito atento a essas datas. Ao cadastrar uma avaliação, lancem no mesmo dia, no mesmo momento, se programem para fazer isso de uma vez só, para não deixar a avaliação lá sem notas lançadas, tá bom? Certo. E dando prosseguimento, a professora Socorro vai falar aqui sobre um pouco desse cadastramento, nós vamos falar um pouquinho sobre como cadastrar a avaliação no Diário Digital, né?
De novo, a importância do CSA nas mãos, né? Primeiro, a data da avaliação indicada no cronograma do CSA, né? Os professores que já estão conosco há mais tempo já têm essa rotina, né, desse CSA. E depois disso, eu vou realizar o cadastramento da data, certo? Como é que eu faço esse cadastramento da data, né? Por padrão, seguindo a resolução da avaliação da secretaria, o sistema já vem programado com a nota máxima, que é 10 pontos, né? No CMEAN, a quantidade de avaliação é de acordo com a carga horária dos componentes curriculares ou itinerários formativos. Elas podem variar entre, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 avaliações. Aí vamos ver agora como realizar a somatória dessas notas, né? Vejam bem, no CMEAN existem 2 tipos de avaliação, né? A avaliação que é a trilha de aprendizagem, né? E a avaliação escrita. Como é que eu faço o somatório da trilha de aprendizagem, né? Bom, no diário digital, físico e digital, só existe um campo para lançar o quantitativo total das notas alcançadas pelo estudante em cada unidade. Mas vocês devem receber já uma tabela com tudo organizadinho de como é que vocês vão fazer esse lançamento. O que vai para o diário só é a nota final. E como é que eu faço isso na trilha de aprendizagem? Na trilha de aprendizagem vocês têm o portfólio, que vale 5 pontos, o Projetei, que vale 2 pontos, a avaliação das habilidades socioeducacionais, que vale 2,5 pontos, e a autoavaliação do aluno. Vejam bem, nessa primeira tabela, nós temos um modelo de um aluno, que no portfólio ele tirou 4, no Projetei ele tirou 2, na avaliação das habilidades socioeducativas ele tirou 2, e ele fez a autoavaliação com meio ponto. A nota foi 8,5, certo? É essa nota que vai ser cadastrada no diário, tá bom? Na prova escrita, que é o outro tipo de avaliação que é feita no CMEAN, ele vai tirar 7,5, a nota escrita vale 7,5 e a avaliação das habilidades socioeducacionais vale 2,5. O aluno tirou 7 na avaliação escrita e na avaliação das habilidades socioeducacionais ele tirou 2 e a nota ficou 9. É essa nota que vocês vão lançar no diário, certo? Certo. E como é que fica isso na prática, né, prof? A gente vai mostrar aqui como é que faz esse cadastramento no diário digital. A gente vai dar essa pincelada aqui agora, né? E aí vocês vão lembrando, né? Olha só, já foi frequência, já foi objeto de conhecimento, a gente falou das anotações se for necessário, e a gente entra nas avaliações. As avaliações, basicamente, ela é dividida em 2 pequenas etapas. Primeiro, você adiciona uma avaliação para quê? Para cadastrá-la na data em que ela vai ocorrer. Depois, a gente faz o lançamento nela. Então, olha só. As opções para o preenchimento dos objetos de conhecimento da avaliação só ativam após a inserção da data, né? Então, a gente primeiro tem que cadastrar essa avaliação, a data dela que ela vai ocorrer, e depois a gente faz o lançamento de nota. A tela de avaliação, essa que a gente vai ver agora, ela tem esses campos aí, tá? A gente precisa prestar atenção ali na data da avaliação, né? Que está também lá no CSA, o período letivo, tá? Que dela está acontecendo, a unidade didática também está indicada no CSA e o objeto de conhecimento que vai ser cobrado naquela avaliação. A gente vai selecionar isso tudo e vai clicar ali em adicionar, certo? Ela vai aparecer nesse campo de baixo, onde tem ali listado em azulzinho esse campo do meio, né? Se houver mais uma, vocês façam o mesmo processo, tá? Escolham qual é a unidade didática e escolham o objeto de conhecimento e cliquem em adicionar novamente. Aí vai adicionando os objetos de conhecimento que forem cobradas nessa avaliação. Uma vez feito tudo isso, novamente o código ali para entrar, tá? Repitam o código que aparece embaixo de autenticação e cliquem ali em salvar, tá? Tá grifado cancelar, mas cliquem em salvar.
Uma vez que salvarem, ó, após selecionar o objeto de conhecimento da avaliação, a gente clica em salvar. Para finalizar, digite o código e clique em salvar. O que ele vai aparecer, né? Quando a gente clicar de novo na aba avaliação, vai estar listada todas as avaliações que a gente cadastrou. Se eu cadastrei só uma, vai ter só uma aí na tela, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem 3 cadastradas. A AV1 já foi lançada, a AV2 também. E a gente está trabalhando ali na AV3, né? Percebam que dos ícones, a gente tem detalhes, a gente tem notas, a gente tem alterar, remover, se for o caso de apagar a avaliação. Mas a gente precisa lançar as notas nesse caso. Então tem um botãozinho ali chamado notas, tá? Clicando nele, a gente vai ver a lista de alunos, que é isso que está aparecendo aí para vocês. Né? Vai aparecer a lista de alunos, assim como aparece a lista de alunos na frequência. Vai ter o nome do aluno. E lá na última coluna, olha só, tem ali onde entrar a nota. Vocês vão digitar a nota nesse campo, tá? Se o aluno não tiver nota, deixe o S/N, não digitem nada, tá dizendo? Porque não pode ser 0 se ele não tiver nota, porque 0 é nota, a gente vai dizer isso daqui a pouco. E também tem o código ali, né? Colocar o código e confirmar uma vez lançado. Aí a gente tem ali uns lembretes, olha só. O sistema está programado para adicionar as vírgulas nas casas decimais. Portanto, para lançar uma nota de 8,5, como no exemplo lá da somatória total, o que acontece, né? A gente lança ele como 850, 850, porque o sistema já vai colocar em 2 casas decimais a vírgula, tá? Então a gente não precisa digitar a vírgula e prestar atenção nesse tamanho de quantidade de caracteres, porque, por exemplo, se ele tirar 8 e você digitar só 8, o aluno fica com 8 décimos. Então a nota vem errada também. Se é para ser só 8, é 800, para a vírgula ficar na casa decimal correta. E como eu falei, para aluno sem nota, deixar o SN porque 0 é nota, tá? Então, na próxima tela, quando a gente concluir os lançamentos, né, a gente digita o código. Se quiser, a gente marca ali emitir mapas de nota, que é quando ele emite aquela lista, né, com os nomes e as notas dos alunos. Em PDF, se você quiser essa confirmação, o sistema dá também. E a gente clica em confirmar, tá? Emitir notas, mapas de notas, ele é opcional, porque uma vez que confirmar, essas notas já vão ser registradas no Diário Digital e o lançamento já vai estar concluído. O que a gente tem mais? Existe um processo, depois de tudo isso lançado, né, depois das notas, depois da frequência dos objetos de conhecimentos, que é o fechamento da aparato. No cantinho lá da tela vai ter essa opção. E esse fechamento é importante, gente, porque é o momento em que essas notas elas saem do Diário Digital e são salvas no CIGEAN, que é o programa, né, que é o sistema acadêmico principal da SEDUC. Então é nesse momento que a gente sincroniza as notas, né, entre CIGEAN e Diário Digital. É quando a gente fecha a aparato. Diferente do bloqueio, que é automático, é o sistema que faz, o fechamento é uma ação do professor. Ele precisa fechar para essas notas serem emitidas para o CIGEAN, tá? Então não esqueçam nunca de fechar as aparatas. Na sequência ali, ó, de novo, né? Certifique-se de ter salvado todas as operações de cadastro e antes de fechar essa aparato, como a gente falou. E reforçando, né, professora? A gente vai enviar o tutorial para maiores detalhes. A gente tem uma palavrinha sobre também a recuperação paralela, tá? Basicamente é o seguinte, quando o aluno não consegue alcançar o valor da nota, as avaliações de recuperação ficam disponíveis, então é automático no sistema, tá? Então uma vez que vocês lançaram toda a nota, tem uma nota baixa ali, já vai aparecer a recuperação para o aluno e a lista de alunos que precisam fazer. A gente recomenda que procurem agendar essa última avaliação, a última avaliação do componente no penúltimo dia útil do módulo, porque não é possível a gente lançar uma avaliação dentro do período de outro módulo, se for preciso, uma segunda chamada, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se o módulo terminar hoje, amanhã começar outro, se você agendar uma
uma avaliação hoje, amanhã não dá para agendar mais desse módulo que acabou de acabar, né? Não tem mais data útil. Então, um dia antes, para o último dia também tem um espaço para lançar essa próxima avaliação. Certo, Rafael. Dando continuidade, nós vamos falar um pouco agora sobre o diário físico, né? Em 2025, a educação de jovens e adultos no CMEAN passou a ser ofertada em regime semestral. Em razão dessa mudança, o CIGEAN encontra-se em processo de ajustes para adequação dos novos lançamentos. Como medida temporária, as escolas devem utilizar o diário físico adaptado pela Gentec para o registro de frequência, objeto de conhecimento e nota dos alunos do ensino mediado. O diário físico é composto por 2 fichas. A ficha de frequência e temas curriculares, que o professor deve fazer a frequência diariamente, e assim como no diário digital, fazer o lançamento dos objetos de conhecimento, com indicação do módulo, frequência, objeto de conhecimento ministrado durante o período. Também tem a ficha acumulativa. Essa ficha é para o lançamento das notas, né? Ficha com a indicação de nota do estudante e conteúdo ministrado na avaliação. Os professores, a gerência, ela costuma enviar para os professores o documento orientador para preenchimento do diário físico, tá bom? O que precisa, né? Esse documento orientador, a lista é entregue pela escola com os dados dos estudantes e o cronograma de sequência de aula para que o professor esteja todo orientado de como fazer. Como é que eu faço depois que eu lanço tudo no diário físico? Há um fluxo de entrega. Primeiro, o professor presencial, ele entrega as fichas de frequência e temas curriculares no prazo máximo de até 5 dias úteis após o término do mês. As fichas cumulativas podem ser entregues após o encerramento do componente curricular. Ou seja, a ficha de frequência é para o mês todinho, mas a ficha de avaliação é por componente curricular. O componente fechou, o professor já tem que entregar para o coordenador do mediado essas fichas, tá bom? Então, ele entrega para o coordenador do mediado e o professor, o coordenador do mediado, faz a entrega para o gestor da escola, que é quem faz o lançamento das notas no CIGEAN, certo? Caso o município não possua o coordenador do ensino mediado, o professor presencial precisará realizar a entrega para o coordenador regional ou diretamente para a secretaria da escola matriz, certo? Para ficar mais claro isso, professores, nós vamos estar todos os dias no nosso Jamás, nos grupos, e a gente vai sanando as dúvidas que porventura vierem a surgir, tá bom? E todas essas informações vão estar nos documentos orientadores, então também leiam, façam essa leitura atenta dos documentos que são enviados. A gente deixa aqui o nosso contato, né? A gente agradece a companhia de vocês até aqui, e a coordenação de informação e monitoramento é encontrado nesses números. Anotem, tirem aí uma fotinha da tela, o nosso WhatsApp em cima, o 94480464, o ramal também da gerência, o 991390192, e também o e-mail da gerência. É possível entrar em contato com a gente. Como a gente falou, a gente tem grupos de WhatsApp, né? E os nossos colaboradores, os nossos servidores aqui que estão na assessoria desses grupos, a gente vai estar passando a fotinha para vocês conhecerem. É a professora Aldaleia Carmo dos Santos, a professora Andréa Augusta Rodrigues Colas de Amorim, né? Tá com a gente também o professor Manuel Cerdeira, o professor Raucieli da Silva Cazuza, o Denis Teixeira Macedo Filho, eu, Rafael Alexandre Assis Soares, também estou no grupo. A gente está também com a professora Socorro, que está aqui comigo apresentando. A professora Ana Maria Serrão de Araújo também. Também está com a gente a professora Francisca Regina de Sateles e o professor Amauri Oliveira Pio Júnior, tá? Esses são os assessores aqui da CIMEN que vão estar junto com vocês. Então, professores, muito obrigado. A gente agradece também. Esperamos que tenham sanado algumas dúvidas. Até a próxima, né, professora? Até a próxima e um abraço para todos.